Olá, meus caros amigos nobres inscritos e membros do canal Spook House Caçombra. Diz tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira. Querido Spook, o que temos de segunda-feira? Oh, meu querido, você não sabe? Não sei. Nós teremos respondendo aos scribes, como de praxe. Respondendo aos scribes do canal, tirando dúvidas referente aos vídeos publicados. Não dúvidas pessoais, dizendo Spook, tem um obsessor aqui atrás de mim. Pode me dizer quem ele é? Não. Todas as dúvidas são referentes aos vídeos publicados no canal e não dúvidas com contexto pessoal, particular e íntimo do indivíduo. Bora para as perguntas que hoje tem coisa pra dedéu. Tem mesmo. Souza, Cíntia Souza, Cíntia. Bom dia, equipe Spook Houses. A voz, parece a voz de uma mulher que fumou a vida toda, né? Bom, vamos lá, não sou fã de carteirinha de Roberto Bolanhos. Mas confesso que esse vídeo publicado em 11 de maio de 2019, intitulado Visita ao túmulo do Chaves, seu Madruga e Bruxa do 71, me chamou a atenção. Achei tudo muito interessante neste vídeo, pois você mostrou que todos nós somos iguais e vamos ter o mesmo fim, passando pelo mesmo processo de limpeza espiritual após a morte. Muito bem. Com a turma do Chaves, por serem pessoas públicas e artistas, temos a possibilidade de pesquisar os problemas da vida como ela é. E assim também trazer possíveis aprendizados, conclusões e soluções para a nossa vida como exemplo. Enquanto via o seu vídeo, tive vários questionamentos em meu íntimo sobre o mundo espiritual e você, tio Spook, fez várias observações que para mim neste vídeo ficaram em aberto. Muitas dúvidas surgiram. Não sei se você vai receber outras perguntas similares sobre este vídeo, mas acho que ele pode ter chamado a atenção de muitas outras pessoas inscritas do canal. Caso você possa e ache relevante, ficaria feliz em ver algumas dessas perguntas respondidas em vídeo, playlist respondendo os inscritos, ou em algum podcast. Muita gratidão pelos assuntos abordados por você. Se liga na quantidade de perguntas da Cíntia. Ai, caramba. Questões espirituais do México. Não é mexe a bunda, é o México. Porque o México tem uma energia negativa, já falamos em vídeo. Tem a ver com o passado histórico e as práticas religiosas dos seus antigos habitantes, as civilizações tolteca, maia, azteca, chaveleca, maleveleca, chavelevelecas. O problema foram as guerras e massacres que ocorreram nesse local. Bom, se você assistiu o filme Sicário, você vai entender o que eu estou falando. Vamos lá. O México, ele é um lugar onde possui energias realmente bem negativas e bem ruins. Um lugar que eu não iria. Primeiro, é um lugar tomado por uma zona de tráfico de drogas, traficantes, assassinos, pessoas que realmente utilizam-se do poder. E eu falo isso porque eu trabalhei numa empresa que estava com uma filial no México e o diretor realmente voltava bem assustado de lá. Por quê? Existem algumas zonas residenciais e lugares bem perigosos que eles tinham que passar de carro e eles encontravam corpos pendurados nos postes. Já começa por aí, tá? É um lugar onde a energia realmente da droga se faz, é uma energia onde as pessoas, elas se mantêm assustadas com uma certa frequência. Outro ponto, existe a cerimônia dos mortos, onde eles cultuam os mortos, cultuam os obsessores, cultuam as pessoas que já faleceram, e isso vai de total desencontro com realmente como o mundo espiritual deveria ser, a questão do desapego, de entender que as pessoas seguem seu caminho, de entender que as pessoas precisam ter aí o seu desapego e deixar com que seus parentes sigam livremente no período de pós-morte, mas parece que o mexicano quer porque quer cultuar os seus mortos. Existem a deusa de la muerte, que já trouxemos aqui, onde é uma deusa que, de acordo com um documentário feito no México, foi criada com a ideia de proteger marginais, bandidos, assaltantes, delinquentes. Sim, o documentário é claro e traz essas informações. E então nós temos sim uma santa que até dá respaldo, entre aspas, ou seja, é uma santa cultuada.
É uma santa que existe? Não, ela não existe. É uma criação de um arquétipo pela mente das pessoas, dizendo que eu quero que esse slide de metal ele me proteja. Eu vou andar com ele no bolso porque ele vira um amuleto. Ele é real? Ele tem essa propriedade? Não, não tem. Mas eu predetermino que ele age por dessa natureza. Ele age assim. Então sou eu que predetermino que esse slide de metal vai salvar a minha vida, tá? A criação dessa santa é da mesma natureza, de acordo com o documentário assistido, tá? Então assim, se vocês querem entender melhor sobre isso, façam uma pesquisa no Google e você vai ter a resposta sobre a criação, como surgiu esse arquétipo dessa santa no México, tá? Questões espirituais de Angelina Fernandes. Eu não analisei a Angelina Fernandes, mas vamos lá. Quantos anos podem levar para o tempo de limpeza do corpo de energia depois que as pessoas morrem? Isso depende de cada indivíduo. No caso de Angelina Fernandes, a bruxa do 71, ela faleceu em 1994, ou seja, já fazem 25 anos que ela morreu. Todo esse tempo para se purificar pode levar décadas, podem levar centenas e centenas de anos. As pessoas predeterminam condições. Vamos lá, Cíntia. Se eu te der um livro de física quântica na sua mão e der um livro de física quântica para um físico, você acha que você vai ter o mesmo entendimento que ele teve? Provavelmente não. Muitas pessoas tomam pau em matemática na escola e vão bem em outras matérias. Outras pessoas vão bem em matemática e tomam pau em outras matérias. Por que isso? Porque existe uma capacidade individual de conhecimento, capacidade individual de entendimento, capacidade individual de cada ser, ligado também ao seu emocional, seu físico e outras energias do seu corpo. Então, o que faz com que uma pessoa realmente se desapegue? A sua consciência, a sua capacidade de lidar com o desapego e a capacidade de poder se entender o processo de morte, entender a questão de a complementariedade da matéria para nos favorecer em vida, mas não ser o elemento principal. A matéria existe com uma finalidade de nos complementar em vida e não ser o nosso fator principal, ou seja, uma Ferrari. Carro é carro, mas eu quero uma Ferrari. Mas o que difere uma Ferrari de um Fusca? É uma Ferrari. Mas, ou seja, eu dou muito mais valor à marca do que à necessidade que está intrinsecamente ligado ao veículo. O veículo serve para me locomover de um lado para o outro. Então, tanto faz, qualquer carro tem essa finalidade. Mas eu quero que seja uma Ferrari, porque o meu ego quer, porque minha vontade quer, porque eu tenho dinheiro para isso. Então, o que vai determinar é a sua própria consciência. Não existe como predeterminar quanto tempo a consciência de um ser que está preso à matéria vai se desconectar. Isso a gente já tratou em vídeo. Penso que a vida dela deve ter sido muito sofrida por ter abandonado o país natal, a Espanha, e ter que morar no México. Aí, desculpa, eu já não lido com essa questão, tá? Eu não tenho como... Eu não analisei a vida dela nesse sentido. Não, nem acompanhava a vida de cada personalidade, cada pessoa do Chaves fora o contexto do seu papel. Então, eu não sei os traumas dela, eu não sei. Tá? Aí, de novo, cada indivíduo é um indivíduo, seus problemas emocionais, seus problemas mentais é que são fatores pré-determinantes da sua consciência permanecer ou não na matéria. Então vamos continuar, eu peço perdão, eu tive que recarregar a bateria aqui da câmera, eu acabei mudando ela de posição e isso acontece. Mas vamos lá, ela me fez mais uma pergunta, questões espirituais de Bolanhos. Ela vai abrir e destrinchar a vida inteira do Sr. Roberto Bolanhos. Bom, ela entra em detalhes falando sobre a vida dele, a arte e tudo mais. Ela faz certas críticas ao Roberto Bolanhos, que eu acho que não é legal dar esse expose daqui, para evitar fãs indo atrás dela. Mas, de novo, ela tem aqui uma percepção sobre o Roberto Bolanhos, dizendo que realmente ele era uma pessoa muito ligada à matéria, teve seus problemas com os outros membros do Chaves. Eu, Rodrigo, não conhecia,
Então, de novo, eu não tenho tempo, não tenho como ficar assistindo os programas, indo atrás de informação, e tem certas informações que eu também não tenho o menor interesse de ir atrás, é sério mesmo, tá? Deixo as coisas, eu tenho outras coisas para seguir, para fazer e tudo mais, então esses detalhes da vida do Roberto Bolanhos, eu acho que somente realmente os fãs é que sabem o que aconteceu. Eu não tenho acesso a essas informações, eu não tenho o porquê de ter acesso a essas informações, tá? Mas vamos lá, ela me fez um questionamento aqui que é bem complicado, dizendo, mas tio Spook, você não acha que foi farto demais em dizer que Bolanhos se tornou um obsessor? É aquela história, entendeu? A minha obrigação é com a espiritualidade. Muitas pessoas se tornaram obsessores. Não é um pecado dizer que uma pessoa se tornou um obsessor, ao contrário, é uma causa e efeito. O que é uma causa e efeito, Cíntia? Pessoas dedicam completamente sua vida inteira ao trabalho, a uma profissão, uma atividade. Veja, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei em banco de investimento, um banco internacional de investimento. Nesse banco de investimento, muitos bancários trabalhavam, bancários não, banqueiros, né? Bancário é o cara que fica ali na frente do caixa. Banqueiro, donos de bancos, os caras trabalham de segunda a segunda, não tem descanso. O BTG Pactual, por exemplo, eles fazem reunião com a diretoria de domingo para pré-estabelecer como vai ser a semana, para você ter uma ideia. Então é complicado, não tem como. E você acha que esses caras que têm uma mente atrelada a negócio, a matéria, ao dinheiro, à ganância, a gerar possibilidades, riquezas e tudo mais, você acha que eles vão para onde? Eles vão ficar presos àquilo que eles geraram, eles vão ficar presos à matéria, à doença que causou. Porque não somente o estresse de gerar riqueza vai atingi-los, mas também outros fatores que são bem complicados. Existem doenças que são causadas por isso, depressão, estresse, desequilíbrios nervosos, tem milhões de fatores, vícios, eles geralmente têm muitos vícios, tiques nervosos sem parar, e tudo isso está ligado ao quê? À sua própria atividade. E isso faz com que, infelizmente, essas pessoas estejam voltadas à matéria. Não tem como, não é um pecado dizer que o cara virou um obsessor, ao contrário, é a conclusão do final da vida do cara ele não parou. Ele continuou preso à matéria, ele continuou preso àquilo que o alimenta. Alimenta não somente financeiramente, mas alimenta a sua mente. Muitas pessoas vieram até mim no dia que eu fiz a análise do Roberto Bolanhos e dizendo, cara, é verdade, o Bolanhos ele não parava. O Bolanhos ele tinha a mente sempre voltada aos personagens. E o complicado é que, mesmo os personagens sendo de direito autoral e de obra do Bolanhos, eles eram parte sine qua non de outros atores. Então, o Kiko, por exemplo, eu não lembro o nome do ator que faz o Kiko, mas o Kiko era era aquele ator, né? O Seu Madruga, todos eles eram personificação daqueles personagens. E aí você chega, o Bolanho chega e fala, não, esses personagens são meus, eles fazem parte da minha vida. Você fala, cara, você está tirando uma parte minha, quer dizer, eu vivi 20, 30, 40 anos sendo o Kiko, e agora você quer me tirar esse direito porque você tem direito autoral sobre a sua criação, sabe? Quer dizer, nem no final da sua própria vida ele se desapegou da sua própria obra. Não é erro dizer que ele virou um obsessor, ao contrário, é a conclusão da sua vida. Espíritos obsessores não são seres malignos que sugam a energia vital de outras pessoas e deixam-las doentes? Não, você não entendeu o que é dito no canal. Nós temos problemas físicos, emocionais e mentais. Esses problemas físicos estão atrelados diretamente ao nosso DNA, à nossa existência, a nós como indivíduos, ok? Nós ficamos gripados. Por quê? Foi um obsessor? Não, foi realmente o tempo, a mudança climática, o ar. Muitas vezes o ar é muito poluído, o ar gera problemas sérios e isso afeta o seu sistema respiratório, o seu sistema emocional, o seu sistema mental. Tudo isso está atrelado a você e não ao mundo espiritual. Quando a gente fala o obsessor gerou enfermidades, o obsessor não gera enfermidades. Você é que dá a possibilidade para ele. Vamos lá, você fumou a sua vida inteira. O seu ponto de energia relacionado ao pulmão, ele fica exposto, completamente sujo, completamente vulnerável a tais seres. O obsessor, ele simplesmente se conecta no seu ponto mais vulnerável, que é o seu pulmão.
Na hora que ele conecta no seu pulmão, ele não te gera doença, ele enfraquece o seu próprio sistema respiratório, uma vez que ele cria uma codependência de existir ainda atrelado a um ser em você. Então ele está ligado a você, ele se torna uma espécie de um, entre aspas, parasita, é que feio falar isso. Mas ele fica conectado a você e ele vai agir sobre o seu lado emocional, seu lado mental e causar uma enfermidade física que não vai ser curada. Por quê? Porque ele vai desgastar cada vez mais e enfraquecer o seu pulmão, na qual você já deu permissão para essas energias ruins entrarem por meio do seu vício ruim. Entende? Então eu não posso dizer que o obsessor causa a doença. Você que causou a doença em você e facilitou a entrada de tais energias. É só isso, tá? Me preocupa muito quando você disse que viu uma mancha preta em seu peito. Ele seria o começo do processo de mudança do seu corpo de energia? Não, significa que ele morreu com uma enfermidade ali. Então ele pode ter morrido por uma parada cardiorrespiratória. Então o coração dele parou de funcionar. Quando o coração para de funcionar, existem certas manchas que ficam no corpo de energia indicando aonde estava a enfermidade. Você acha que o espírito perdido de Bolanhos já está mudando seu estado da matéria para virar um bestial? Ele não está mais aqui. A gente já encaminhou a consciência dele, querida. Já foi. A gente já fez o encaminhamento. Ele já não está mais aqui, tá? Vamos continuar. Afinal, por onde anda o espírito de Bolanhos? Nós já encaminhamos a consciência dele. Você, tio Spook, falou que Bolanhos não estava em seu túmulo, estava vagando as redondezas. Bom, eu vou terminar aqui, porque você está fazendo muitos questionamentos e que a gente já resolveu, já terminou essa história, tá? Então é o seguinte, Cíntia, senão vai ficar só você aqui, fica complicado, outros também têm o direito de fazer perguntas. De novo, nós fizemos um encaminhamento da consciência do Bolanhos. O que acontece? Todo e qualquer tipo de ser que fica perdido no mundo espiritual, ele possui uma consciência. Alguns possuem uma consciência maior, outros possuem uma consciência já muito reduzida. Essa diferença se dá, obviamente, à forma como você conduz o seu período de pós-morte. Então, você morreu, você vira um obsessor. Esse obsessor, ele vai realmente agindo mais por impulso, por instinto, por uma questão de continuar existindo ou querer existir, mas que isso não perfaz. Então ele vai continuar aqui, querer continuar existindo. O seu instinto de querer é maior do que a sua consciência de entender e compreender. Então ele fica aqui perdido. Bolanhos, assim como qualquer indivíduo, como nós mesmos, que somos iguais a ele, não tem diferença entre ele, nós, o Elvis, sei lá, qualquer tipo de ator. Todos nós somos iguais, todos nós temos nossos problemas, nossos traumas, nossos vícios, nossas angústias ou o que for. Quando fica nesse período de pós-morte, fica a consciência ainda desses seres. E essa consciência pode ser encaminhada por meio de práticas budistas. Não é o espiritismo que faz isso, não é o catolicismo que faz isso, não é o judaísmo. É somente o budismo que tem essa capacidade de poder encaminhar essas consciências novamente, de novo, ao processo que nós chamamos de roda da vida. Se vocês querem entender isso, tornam-se budistas, convertam-se ao budismo, procurem um templo budista, vão lá, tornam-se praticantes budistas, parte da sangha budista, e aí sim vocês vão entender como todo esse procedimento é feito. Tá? Isso é feito dentro das linhagens do Dalai Lama, das escolas antigas Theravada, Mahayana, Vajrayana, tudo isso é ensinado. Então você consegue encaminhar a consciência desses seres que encontram-se perdidos aqui, tá? Tio Spook, eu não acredito nisso. Cara, você foi até um centro budista e perguntou ali, você viu, você frequentou, você deu a cara para bater? Não, eu fico jogando aqui joguinho o dia inteiro e eu não fiz isso. Então eu sinto muito, tá bom? É sério, tem coisas que a gente tem que dar a cara para bater, ir atrás e fuçar. Não adianta ficar sentado vendo televisão o dia inteiro, simplesmente numa teoria negacionista, achando que nada disso existe, que só existe você, o seu cachorro quente, a sua pipoca, o seu cachorro do lado e assistir Sônia Abrão o dia inteiro. É isso, tá? Aline de Barros. Olá, tio Spook, meu nome é Aline e minha pergunta é, meio que resumindo tudo que o seu canal propõe e divulga.
Todo esse assunto de espiritualidade vai de contragosto aos céticos que não acreditam em nada disso e certamente criticam seu trabalho. A pergunta é a seguinte: como lidar com os ateus que dizem ser tudo uma ilusão e loucura? Invenção do homem, não é inversão do homem. Você colocou errado. É invenção do homem, ser humano, para acalentar o medo da morte. Aguardo a sua resposta ansiosamente. Abraço de urso. Abraço de urso é uma coisa que eu não... Nossa, isso aí é das antigas, né? Aline, o meu problema não são os céticos, o meu problema são os fanáticos. Os fanáticos são os idiotas. Os céticos, eles simplesmente não se importam. Eu vou explicar. Vocês condenam os céticos de uma maneira como se os céticos fossem o causador de tudo. E não é bem assim. O ceticismo, ele está intrinsecamente ligado à razão. O cara que é cético, ele precisa de comprovação científica para as coisas. Então você chega para um cara e fala: "Ô, e aí, você fez a sua oração hoje?" Ele falou: "Oração para quê? Eu não acredito na oração." "Meu Deus, vamos atirá-lo na fogueira?" Por quê? Ué, para que condenar uma pessoa assim? Ele está no direito dele. Ele não precisa disso. Ele não precisa. As pessoas pré-julgam os indivíduos achando que eles são obrigados a aceitar Deus. Eles não são obrigados a aceitar nada. O cético está no canto do cara. Ele está no canto do cara, ele não faz nada além de procurar a razão. E ele está absolutamente correto. As pessoas impõem condições para a existência das coisas e depois um cara simplesmente levanta a mão e pergunta: por quê? Uma das maiores perguntas que eu tenho, e eu gostaria muito de uma resposta clara, é: por que existe um judeu crucificado dentro de uma igreja católica? Honestamente, eu queria muito que alguém respondesse essa questão. Eu vou falar de novo, prestem atenção. Jesus Cristo era judeu, pertencente a um povo judeu. O nome dele não era Jesus Cristo, era Yoshua ben Marian, Jesus, filho de Maria, porque naquela época predeterminava-se a sua origem mediante aos seus pais. Então, Jesus, filho de Maria, Yoshua ben Marian, ele foi crucificado, beleza. Pôncio Pilatos, acredita-se que, porque não existe realmente ali uma foto, um vídeo, alguma coisa assim, nós temos um relato dentro de um livro escrito de 2000 anos atrás, que diz que houve a crucificação realmente de um cara chamado Jesus Cristo, em uma cruz, condenado como um bandido, junto com outros prevaricadores ao seu redor, mesmo Pôncio Pilatos lavando a sua mão e dizendo: eu não vou crucificar ninguém porque hoje é Páscoa, e se eu fizer isso, estou indo contra muitos princípios. Muito bem. Ele foi crucificado e tornou-se símbolo da Igreja Católica. Um judeu sendo um mártir de uma igreja católica. É curioso, né? Então, assim, é uma pergunta que eu sempre tive. É um questionamento que eu sempre tive. E quando você pergunta isso para um padre, para um bispo, eles ficam putos com você. Enfurecidos. Porque eles não sabem a resposta. Por que a Igreja Católica não crucificou um católico? Por que a Igreja Católica não pegou um mártir católico? Tinham muitos mártires católicos que podiam ter sido usados, mas eles pegaram Jesus, um judeu, como símbolo de algo que não condiz com muitas coisas, porque o Velho Testamento ele é inteiro trazendo a história do povo hebreu e o Novo Testamento é a partir de Jesus Cristo e a crucificação. Então nós temos uma miscelânea de coisas. Entende? Isso chama-se razão. Razão o que seria? A inteligência acima do eu acho que. E isso não é ceticismo, isso é o direito de querer saber a verdade. Eu quero saber a verdade. Todo mundo tem o direito de saber a verdade. A questão é, as pessoas não querem saber a verdade, elas querem acreditar em algo. E somente um cético real, cego, real, acredita em algo. Porque você tem o ceticismo que vai contra a razão, e o ceticismo que vai a favor da razão. Por quê? A minha razão é, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito que ele foi crucificado, eu acredito em tudo que ele falou e tudo que ele fez.
Eu acredito que ele ressuscitava os mortos, eu acredito que ele fazia chover pão, vinho, que ele procriava pão e vinho, que ele atravessava o oceano andando sobre as águas. Eu acredito nisso. Mas quando é colocado outra religião ou outra crença, esse cara, ele é cético completamente dentro de outras crenças. Ele fala, isso não existe, só existe a minha se sobrepõe à sua. E é assim que vai. Esse é o pior cara, é o fanático, é o cego, é aquele cara que só vê a sua própria crença e que acredita somente em sua crença, mas ele não quer aprender. Ele vomita as palavras sem saber o que está falando. Esse é o pior. O cético está no canto dele, não faz nada. Ele simplesmente está ali olhando, falando, ok, eu não acredito, então para mim, por que eu vou encher o saco do cara, sendo que eu não acredito nisso? Eu vou perder meu tempo? Deixa o cara. Entende? Então, o meu pior problema são os fanáticos, Aline. Os fanáticos são os piores. Porque só existe a verdade do cara baseado no achismo. Não existe razão. O cara não vai fazer teologia para justificar as coisas. Porque na primeira semana de teologia, ele vai sair chorando da faculdade. Da faculdade, não estou falando teologia de igreja. Teologia de igreja não tem moral nenhuma. A verdadeira teologia é formada pela Igreja Metodista ou pelo Mackenzie, onde você realmente vai ter uma formação de teólogo, onde você vai ter um diploma de teólogo e você vai ter a noção realmente da exegese dos livros sagrados, você vai entender tudo o que aconteceu na história baseado em princípios econômico, social, financeiro, cultural e tudo mais. E aí, na primeira semana, você vai sair chorando, porque a sua crença vai ficar tão abalada que você vai ouvir da boca de um cara que passou a vida inteira pesquisando o que realmente estava atrás de um livro sagrado, que foi a Bíblia. Esses são os piores. Os céticos, eu adoro cético. Por quê? Porque os caras são muito pé no chão e tem que ser pé no chão mesmo. O fanatismo é uma doença. O ceticismo não tem nada a ver. Juro. E tem muita gente que condena os caras. Ah, porque você não acredita em Deus. Eu sou obrigado a acreditar por quê? Porque você impõe a sua verdade sobre mim? Nós estamos na Idade Média novamente? Eu conheço pessoas que são seres humanos excepcionais, que não acreditam em Deus. E aí? Você vai condená-los porque eles não acreditam em Deus? Que direito você tem para fazer isso? Quem é você para dizer o que o outro deve ou não acreditar? Ou pré-julgar o outro? Nós vivemos numa inquisição novamente? As pessoas são livres para questionar. Quem impede de questionar é porque realmente não sabe as respostas. André Moura. Olá, tio Spook. Gostaria de saber se, na sua opinião, é possível que existam anjos encarnados na Terra, de modo que deixaram a glória do Pai. Por escolha pessoal. Escolha pessoal, ou não? Não. Eles deixaram o Pis Pazef na Terra e vieram buscar novamente. E vieram para a Terra com algum propósito, encarnados. Grande abraço para você e para a Dani. Gosto muito dos seus vídeos. André, eu vou ter que pegar uma passagem aqui de um livro de um teólogo que eu adoro e vou ter que ler para você. Tá bom, André? Presta atenção, tá? É importante. Ao passarmos aos Anais dos Reis, além de haver uma mudança perceptível na forma que Deus é apresentado, isso é, como uma figura mais obscura, há também menos referências aos anjos. Na realidade, não há nenhuma menção bíblica de qualquer anjo ao longo de todo o período egípcio, que durou 400 anos, desde a era de José até a época de Moisés, quando o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama que saía do meio de uma sarça. Em seguida é citado que um anjo marchou junto à coluna de nuvens que levou os israelitas pelo Sinai. Os anjos aparecem na Bíblia com muito menos frequência do que imaginado, dado o seu destaque nas representações da arte cristã no Antigo Testamento nos tempos posteriores. A primeira alusão a um anjo acontece no Gênesis, quando Agar foi expulsa por Sara, mulher de Abrão, e um anjo do Senhor encontrou-a junto de uma fonte no deserto. Logo após, 2 anjos visitam Lot em sua casa em Sodoma e ele mandou cozer pães sem fermento e eles comeram.
Um anjo apareceu a Abraão quando ele se precipitava para sacrificar seu filho Isaque e em Moiriá. Um anjo do Senhor lhe anunciou em seguida: Deus multiplicará a tua posteridade como as estrelas do céu. A próxima referência aos anjos envolve uma visão, quando Jacó, neto de Abraão, sonhou e viu uma escada que, apoiando-se na terra, tocava como o cimo ao céu, e viu os anjos de El subindo e descendo pela escada. Após essa visão, não há nenhuma citação evangélica. Após essa visão, não há nenhuma citação angélica até o breve encontro de Moisés na sarça flamejante e então em Números 22 e 23, quando os israelitas atingiram o Rio Jordão, próximo a Jacó. Deixa eu ver se tem mais uma coisa legal aqui para passar para você. Ah, tá aqui. Vamos lá. Até esse ponto, os poucos anjos que apareceram na narrativa são todos considerados leais mensageiros, significado exato da palavra angelos, do grego antigo. Não há nenhuma sugestão deles serem criaturas celestiais aladas. E à exceção do anjo que confrontou Balaão com uma espada, eles não parecem ser de forma alguma agressivos. A imagem literária dos anjos, no entanto, muda a partir da época do rei Davi, claro. Quando Deus teve outro acesso de ira contra os israelitas, primeiramente ele mandou a peste a Israel, e em Israel tombaram 70 mil homens. Então Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la. E Davi, tendo levantado os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre o céu e a terra, com uma espada desembainhada em sua mão, dirigida contra Jerusalém. Deixa eu ver se tem mais alguma passagem aqui. Aqui fala um pouco sobre o nome de Gabriel. Isso tá tudo no podcast A Origem de Deus, tá? Bom, o que vocês vão ver é que não existem anjos. Tudo isso é uma alegoria da própria igreja, tá? E tudo isso trazido por teólogos. O que acontece? A tradução do grego angelos, que seria mensageiros, eles eram seres humanos como todos nós. O que acontece? De novo, o erro da tradução para anjo. Anjo remete a uma criatura de asas. Pronto, acabou. Nós temos uma figura bíblica com anjos, auréolas, e eles vão ser os arquétipos da divindade. Tudo isso já foi pré-determinado, pré-falado, concebido e publicado no podcast A Origem de Deus. Por favor, é sério, tudo isso é feito com enorme carinho, com enorme atenção, para que vocês tenham a resposta correta sobre todas essas narrativas bíblicas. De novo, é um material trazido por pesquisadores, historiadores, teólogos, pessoas que realmente, colocaram toda a sua vida em prol a encontrar respostas reais para essas condições sobre o que realmente está escrito na Bíblia. Eles foram até a origem para ver os erros de tradução da Bíblia, toda a tradução do grego koiné antigo, como foi passado de maneira errada, traduzida para todos os tipos de linguagens diferentes, onde palavras foram comidas. E uma dessas mais famosas foram os deuses que colocaram o ser humano na Terra, para foi Deus que colocou o ser humano na Terra. Tá? E tudo isso é já documentado e trazido para vocês pelo podcast. Vocês podem procurar essas informações junto a teólogos, podem ir até nas universidades de teologia e não em igreja. Igreja é tendencioso. Vá até pessoas que estudaram esse tipo de coisa para obter a resposta correta e não por um pastor ou um padre, que eles não são fonte de conhecimento. Eles simplesmente pegam o livro e vomitam as palavras para arrebanhar mais e mais fiéis à sua igreja. Enquanto realmente pessoas estão estudando, eles simplesmente ficam batendo na Bíblia e gritando num púlpito ali desesperados, dizendo: venham, me dê dinheiro porque eu sou vice-deus na terra. Um beijo aí para o nosso queridíssimo o pastor Arnaldo lá, o bispo Arnaldo, que tem um canal no YouTube sensacional. Mas de novo, tá? Por favor, busquem estudar, não fiquem reproduzindo essas coisas, porque isso não é saudável. Querem aprender sobre teologia? Entrem numa faculdade de teologia. Querem aprender realmente o que está por detrás de todo esse conhecimento?
vão atrás da informação. Não adianta ficar reproduzindo, achando que tudo isso é real, batendo ali na Bíblia, dizendo, foi isso aqui que aconteceu de verdade, tá ok? Que não é. Vocês têm que entender que a Bíblia é uma parábola, existem deturpações reais sobre as palavras, deturpações reais sobre muitas passagens, e tudo isso precisa ser esclarecido por meio de uma faculdade de teologia, tá bom? É isso, tá bom? Falamos demais, mas há necessidade de esclarecer todas essas dúvidas. Eu agradeço de coração a todos vocês que assistiram aos vídeos, que fazem parte da família Spook Houses Casas Assombradas. Muito, muito obrigado de coração. Recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para complementar por meio de técnicas alternativas a medicina tradicional. Nós não substituímos nenhum método ou nenhum meio relacionado à medicina, nós só complementamos, ok? Para aqueles que querem realmente solicitar os tratamentos para problemas físicos, emocionais, mentais, espirituais, limpezas de suas casas e, obviamente, de escritórios, vocês devem encaminhar uma solicitação por e-mail. Não é Instagram, não é Twitter, não é sinal de fumaça, é e-mail. O e-mail é limpezadecasas@gmail.com. Está na descrição do vídeo aqui embaixo, limpezadecasas@gmail.com, tá bom? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o Seja Membro, que você clica aqui embaixo e doa R$8 para a gente continuar firme e fortes aqui na plataforma. Ou você pode fazer a doação pelo PayPal, e aí também está descrito aqui na plataforma aqui embaixo como você consegue fazer todo esse procedimento e você pode doar qualquer valor. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal e bons sustos a todos nós.